Fala pessoal, bom dia! Vamos abrir mais um episódio do podcast aí do Tá Tudo Misturado e discutir uma notícia que saiu na mídia tradicional, confrontando os diversos pontos de vista e esclarecendo os aspectos mais críticos. Sem mais, vamos ao podcast então. Prepare-se para mergulhar fundo numa história cheia de reviravoltas, que mistura carnaval, política e grana pública no Brasil. É isso aí. Mais uma vez a gente junta nossas forças para desvendar as nuances de uma polêmica que tem dado o que falar. Pelo visto, o caldeirão cultural e político brasileiro nunca esfria, né? Nunca mesmo. E dessa vez, a figura central da nossa investigação é ninguém menos que Margareth Menezes, ministra da Cultura, cantora consagrada e foco de um debate acalorado sobre o financiamento de suas apresentações no Carnaval. Interessante. Parece que a coisa não é tão simples quanto parece à primeira vista. Exatamente. O que a princípio pode parecer só mais um caso de investimento em cultura, logo se revela cheio de nuances e questionamentos. Entendi. E quais são as fontes que vamos usar para desvendar essa história? Bom, a gente tem a Gazeta do Povo, um dos jornais mais importantes do país, que traz os fatos, os números, o básico da questão. Legal, a Gazeta do Povo é sempre uma fonte confiável. E a outra fonte? Outra fonte, digamos que é um pouco mais picante. É um site chamado Arrobalheira, no governo do PT. Ah, já imagino o tom da coisa. Pelo título, parece que a crítica vai ser pesada. Sem dúvida. Eles não medem palavras para chamar a situação de escândalo e colocam tudo num contexto mais amplo de corrupção e pobreza no Brasil. Uau, parece que a gente vai ter bastante pano para manga nesse deep dive. Com certeza. A ideia é justamente comparar essas duas visões, entender os argumentos de cada lado e te ajudar, nosso ouvinte, a formar sua própria opinião. Afinal, será que a gente está diante de um caso de investimento legítimo em cultura ou tem algo mais por trás dessa história? A pergunta que fica é: qual a versão da história a gente compra? Pois é. E para começar a desvendar esse mistério, vamos aos fatos. Beleza, manda bala. O que diz a Gazeta do Povo? A Gazeta do Povo, com sua tradicional imparcialidade, coloca os pingos no susto. Diz que a Margareth Menezes recebeu nada menos que 640 mil das prefeituras de Salvador e Fortaleza pelas suas performances no Carnaval deste ano. 640 mil reais. É uma grana e tanto. Pois é, e para você ter uma ideia, esse valor é mais do que ela ganha em um ano como ministra, já que o salário dela é de R$ 46.366,19 por mês. Caramba, é um contraste e tanto, né? De um lado, a ministra com salário relativamente modesto e de outro, cachês altíssimos no carnaval. O que te chama a atenção nesse ponto? Olha, o que me intriga é justamente essa discrepância entre o valor que ela recebeu para se apresentar e o salário dela como ministra da Cultura. Será que esse tipo de investimento é comum para eventos culturais no Brasil? Ou será que tem algo de excepcional nesse caso? É uma pergunta que nos leva a questionar como o dinheiro público é usado e quais são as prioridades do governo. Faz sentido. Afinal, a gente está falando de recursos públicos, né? Dinheiro que deveria ser usado para benefício de toda a sociedade. Exatamente. E aí que entra a segunda fonte que a gente separou, que, como eu já disse, tem uma visão bem diferente da Gazeta do Povo. A roubalheira no governo do PT. Tô curioso para saber o que eles têm a dizer sobre essa história. Eles não se limitam a apresentar os fatos, eles vão além, buscando cutucar a ferida, sabe? Entendi. E qual a linha de argumentação deles? Eles basicamente jogam a bomba e saem correndo. Chama a situação de escândalo, enquadrando tudo num contexto mais amplo de corrupção e pobreza no Brasil. Parece que eles estão usando essa situação para criticar o governo de forma mais ampla. Sim, eles usam uma linguagem bem forte, sabe? Imagino. E qual o ponto central da crítica deles? Eles batem muito na tecla do contraste entre a riqueza da ministra, que está recebendo esses cachês milionários, e a miséria de milhões de brasileiros que lutam para ter o que comer. É uma comparação que causa impacto, sem dúvida. Usar a questão da fome como pano de fundo para criticar o governo é uma estratégia bem forte. E funciona, né? Afinal, quem pode defender gastos exorbitantes com shows enquanto tem gente passando fome? Fica difícil de engolir. Mas a gente precisa analisar tudo com calma, né? Separar o joio do trigo, entender os diferentes lados da história. Concordo plenamente, por isso que a gente está aqui. Para te ajudar a desvendar essa teia de intrigas e formar sua própria opinião. E acredite, a coisa vai ficar ainda mais interessante quando a gente começar a analisar a questão do conflito de interesses e da tal comissão de ética pública. Opa, a coisa está esquentando, já estou ansioso para mergulhar nessa parte da história. Então se prepare, porque na próxima parte do nosso Deep Dive a gente vai destrinchar tudinho sobre esse rolo da comissão de ética pública, o tal do CEP.
Beleza, tô no aguardo. Pois é, a gente começou a desvendar essa história da Margaret Menezes e seus shows no carnaval, mas ainda tem muita coisa para analisar. Lembra que a gente estava falando da Comissão de Ética Pública, o CEP? Sim, essa parte é crucial para a gente entender as implicações políticas e éticas de toda essa situação. Exatamente. E a segunda fonte que a gente está usando, a roubalheira no governo do PT, coloca o dedo na ferida ao questionar a atuação do CEP nesse caso. É verdade. Eles argumentam que o CEP, inicialmente, tinha decidido que a Margaret Menezes, como ministra, não podia receber grana pública por causa do conflito de interesses. Afinal, ela está lá definindo políticas culturais e direcionando recursos para o setor. Faz total sentido. Imagina só a ministra usando o cargo para favorecer a própria carreira artística. Não dá, né? Pois é, mas aí que vem a bomba. O CEP, depois de ter sido reformulado com indicados pelo Lula, líder do PT, acabou mudando de ideia e liberando a grana para Margaret. Interessante. E o que a segunda fonte diz sobre essa reviravolta? Eles não poupam críticas, né? Acusam o PT de manobrar a situação para beneficiar a ministra, que é aliada do partido. Essa mudança de posição do CEP realmente levanta suspeitas. Parece que tem cheiro de favorecimento político no ar. E a segunda fonte vai além, argumentando que essa situação toda coloca em xeque a credibilidade do CEP e a ética na política brasileira. A gente precisa lembrar que a ética e a transparência são pilares fundamentais para uma democracia funcionar direito. Sem dúvida. E por falar em transparência, a segunda fonte também critica a falta de clareza em relação aos shows extras que a Margaret Menezes fez na Bahia com o apoio do governo estadual. Ah, essa história tem mais capítulos. Parece que sim. Acontece que, além dos shows em Salvador e Fortaleza, a Margaret fez mais 3 shows na Bahia, bancados pelo governo estadual, que também é do PT. Entendi. E qual é o problema com esses shows extras? A segunda fonte reclama da falta de transparência. Ninguém sabe quanto custou, como foi a negociação, nada. Falta informação, né? Fica difícil saber se o dinheiro público está sendo usado de forma correta e responsável. A segunda fonte levanta a suspeita de que o governo está escondendo algo, já que não divulgou os detalhes desses contratos. Faz sentido. Se tudo foi feito dentro da lei, qual o problema em ser transparente? É a tal da pulga atrás da orelha, né? Quando falta transparência, a gente fica desconfiado. Com certeza. E você, nosso ouvinte, o que acha disso tudo? Você acha que o público tem direito de saber os detalhes desses contratos? Boa pergunta. Afinal, a gente está falando de dinheiro público, né? É dinheiro de todos nós. Pois é. Mas será que a gente tem o direito de saber tudo? Até que ponto a privacidade dos artistas deve ser preservada? É uma questão complexa, sem dúvida. De um lado, a gente tem o direito à informação, a necessidade de transparência na gestão pública. De outro, a gente precisa respeitar a privacidade dos artistas e a autonomia deles para negociar seus contratos. E encontrar o equilíbrio entre esses dois direitos não é fácil. Mas, indo além da questão da transparência, tem outra questão que mexe com a gente. Será que é justo, é ético, uma ministra da Cultura receber tanto dinheiro para se apresentar, enquanto milhões de brasileiros passam fome? Essa é a grande questão, né? A gente está falando de realidades muito diferentes, de prioridades que precisam ser reavaliadas. A segunda fonte usa essa disparidade para criticar o governo, acusando de estar mais preocupado em beneficiar seus aliados do que em resolver os problemas do país. A gente não pode ignorar o contexto social e econômico em que essa polêmica está inserida. A fome, a pobreza, a desigualdade. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de analisar essa história. Exatamente. E para a gente aprofundar essa análise, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar como a mídia tem abordado essa polêmica e as diferentes perspectivas que têm sido apresentadas. Beleza, acho que vai ser interessante analisar como essa história está repercutindo na imprensa. Afinal, a mídia tem um papel fundamental na formação da opinião pública. Com certeza. Então se preparem, porque na próxima parte a gente vai mergulhar no mundo da comunicação, analisando como essa polêmica tem sido retratada e o impacto que isso pode ter no debate público. Chegamos então à parte final do nosso Deep Dive e, como prometido, a gente vai dar uma olhada em como essa polêmica toda em torno da Margaret Menezes e a grana que ela recebeu para se apresentar no carnaval tem sido mostrada na mídia. Afinal de contas, a maneira como a informação chega na messe de modo opinião pública e tem um impacto enorme no debate, né? E só de observar as fontes que a gente trouxe para o nosso Deep Dive já dá para ter uma ideia do que está rolando, não acha? Com certeza. A gente tem a Gazeta do Povo, que vai direto ao ponto, sem entrar muito na questão ética ou política. Eles se preocupam em apresentar os fatos, os números, quem está envolvido, deixando a interpretação por conta do leitor. É o que a gente espera de um jornalismo mais tradicional, imparcial. É verdade. Eles mostram os dados e deixam a gente tirar nossas próprias conclusões. Já segundo a fonte, a roubalheira no governo do PT já chega com os 2 pés na porta, usando uma linguagem bem carregada para construir uma narrativa que coloca a culpa na ministra e no governo. É como se eles quisessem influenciar a opinião do leitor, sabe? Sim,
Total. É um exemplo claro de como a mídia pode ser usada para criticar e se opor ao governo. A linguagem, a forma como as informações são selecionadas e conectadas, tudo isso contribui para criar uma imagem negativa. O que me preocupa é que essa polarização toda que a gente vê no Brasil acaba se refletindo na mídia. E isso atrapalha o debate público e a busca por soluções para os problemas do país. Parece que a gente já consegue enxergar muito em preto e branco, né? Sem espaço para o diálogo, para o debate construtivo. Em um mundo ideal, a mídia teria o papel de mediadora, promovendo o diálogo entre diferentes pontos de vista e ajudando a gente a encontrar um terreno comum. Mas o que a gente vê muitas vezes é o contrário. A mídia amplificando a polarização e radicalizando o debate. E você, nosso ouvinte, como se informa? Como você filtra tanta informação que chega até você? Em termos de fake news e de tanta manipulação, é essencial ter um olhar crítico, questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas para formar sua própria opinião. Perfeito. E além do papel da mídia, fica a reflexão sobre o nosso papel nesse debate. Como a gente pode contribuir para uma discussão mais produtiva e menos polarizada. Como usar as informações que a gente tem para promover mudanças positivas na sociedade. É um convite para a gente pensar, agir e se envolver mais nas questões que afetam a nossa vida. Afinal, a democracia se constrói com a participação de todos, né? E com isso, chegamos ao final do nosso mergulho profundo, nesse caso da Margareth Menezes, que mistura arte, política, dinheiro público e muita polêmica. Esperamos que esse Deep Dive tenha te ajudado a entender melhor essa história e te inspirado a buscar mais informações e refletir sobre o assunto. Acho que a gente conseguiu traçar um panorama bem completo da situação, explorando diferentes ângulos e nuances. O debate sobre o financiamento da cultura e o papel do Estado é complexo e a gente precisa analisar todos os lados da moeda. É isso aí. Lembre-se, informação é poder. Continue se informando, questionando e participando do debate público. A gente se encontra no próximo Deep Dive. E assim encerramos mais um episódio do podcast Aí do Tá Tudo Misturado. Esperamos que a discussão de hoje tenha ajudado a esclarecer os pontos mais críticos dessa notícia e a trazer uma visão mais ampla sobre o tema. Lembre-se, nosso objetivo é sempre confrontar ideias, desmistificar narrativas e trazer a verdade à tona, mas queremos ouvir você também. Deixe sua opinião nos comentários. Concorda com nossa análise? Tem um ponto de vista diferente? Ou há outra notícia que você gostaria que a gente abordasse no próximo episódio? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e participe da nossa comunidade, onde a discussão continua. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, aqui a gente mistura tudo, mas sempre com responsabilidade e informação de qualidade.